Uma empresa que possui aeronaves que realmente voam, isso, claro, é um nível completamente diferente. E é justamente por aí, Fedia, que eu gostaria de começar. Conta pra gente, por favor, talvez sobre o acontecimento mais marcante, o lançamento da primeira aeronave. Conta um pouco mais em detalhes em como foi esse processo, com quais dificuldades vocês talvez tenham se deparado e, no fim das contas, o que saiu disso e por quê? Por que ele foi lançado? Pessoal, saudações a todos. Por que ele foi lançado? Porque o pessoal que estava desenvolvendo o sistema de controle terminou um pouco mais rápido do que conseguimos organizar a produção da carcaça e todo o resto. E, para testar tudo com antecedência, foi tomada a decisão de criar um aparelho pequeno bem rapidamente. E sim, acabou coincidindo que conseguimos fazê-lo literalmente durante a primeira etapa. Lembrando, é uma pequena cópia do dirigível Nova 2, que está equipado com a mesma quantidade de motores, e o empuxo dos motores é comparável à sua resistência frontal. Ou seja, ele copia a dinâmica do aparelho grande. O dispositivo de direção também é comparável em potência, ou seja, é uma pequena cópia daquilo que planejamos construir até o final deste ano. E essa pequena cópia nós fizemos. Sim, levantamos voo, afinal, é o primeiro aparelho, e realmente foi um evento muito legal. Depois que ele levantou o voo, muita gente parou de questionar o que a gente faz. Afinal, são dirigíveis que realmente voam e que estão sendo montados. A equipe está completamente formada, os engenheiros cuidadosamente projetam, os tecnólogos habilmente desenvolvem as tecnologias, e o pessoal da produção fabrica os produtos. Agora vocês estão vendo o vídeo. A linha de montagem, por enquanto, é feita pelas mesmas pessoas, engenheiros e tecnólogos. Mas, no geral, é uma experiência muito boa, porque na empresa, além dos veteranos da construção de dirigíveis, também há jovens talentos. Na verdade, nem tão jovens assim, todos já são adultos, só que são novos especificamente na área da aerostática. E toda aquela experiência em terra, adquirida durante a montagem desse pequeno dirigível, na sua operação próxima ao solo e nos voos, era necessária para toda a equipe. E agora? Bem hoje, ele está mandando um vídeo. Talvez eu até jogue no chat. Estão sendo realizados testes de voo, não como no vídeo em que a gente controlava ele pelas cordas. Agora ele já está em voo livre. E falando sobre a nova geração, temos até um estudante do ensino médio que veio fazer estágio conosco e também está participando ativamente de tudo isso. Ele continua na escola de engenharia de construção de dirigíveis. Naturalmente, é muito legal ver que a geração mais jovem está se interessando. E uma das missões que o dirigível Nova Zero 1 cumpriu foi justamente atrair a atenção, e não só de especialistas sérios e clientes, mas também de estudantes e alunos do ensino médio. Todos estão muito interessados em participar do desenvolvimento. Aliás, falando em atrair atenção, peço que mostrem as imagens do WorldStat. Aqui, nós coletamos algumas estatísticas e ficamos curiosos para ver quando começamos a trabalhar com dirigíveis. Quando a empresa Aeronova surgiu, será que começaram a mencionar isso com mais frequência na internet? E, de acordo com as estatísticas, sim, vemos que realmente começaram. Bem, com a Aeronova aqui é meio óbvio, né? A empresa não existia e agora apareceu. Mas até mesmo no gráfico sobre dirigíveis, vemos claramente que houve um crescimento. Por isso, o projeto realmente inspirou um grande número de pessoas. Porque já dissemos várias vezes, além das pessoas que realmente querem usar dirigíveis para negócios ou para algum objetivo pessoal, há simplesmente muitos sonhadores que só gostariam que isso finalmente estivesse disponível para todos. E quando eles veem que isso está se tornando acessível, a reação é correspondente. Bem, na aeronáutica, sim, existe esse destino histórico de que todo o projeto era popular, era apoiado pelo povo, e em muitos países seria preciso estudar a história com mais detalhes. Então conta pra gente, podemos afirmar que os testes estão sendo realizados com sucesso. Que conclusões podemos tirar disso? Olha, o que significa ter sucesso? Bom, isso é claro. As leis de Arquimedes ninguém vai mudar. O fato de que o sistema de controle funciona, isso é um fato.
A comunicação com o operador remoto está estabelecida, já está tudo funcionando. Nosso dirigível transmite dados sobre si via 4G pelas torres, com atrasos mínimos, tipo 100 milissegundos, se não me engano, além de vídeo de 5 câmeras, tudo o que você vê ao redor dele, 360 graus, e ainda é controlado remotamente. Do escritório, estando no campo, isso também funciona. Agora, bem agora, estão sendo testados os sistemas de emissão de missões de voo em modo automático. Ou seja, tem uma galera lá no campo, tem um operador com um controle remoto. Ele pode assumir o controle e pode devolver o controle ao dirigível. E agora eles estão testando esses sistemas. Ou seja, mais uma vez, um operador com controle remoto e outro com um tablet, onde é emitida a missão de voo em comando. Por exemplo, pairar neste ponto pelas coordenadas a certa altitude, manter o ponto. Tudo é registrado. O que ele faz lá? O que acontece no ar? Se a missão está sendo cumprida ou não. Depois o ponto é alterado. Por exemplo, agora voamos para cá. Hoje estão sendo realizados testes desse tipo. Fedia, você falou que hoje estão acontecendo testes e o Ruslan recebeu um vídeo. Eles vão colocar agora. Esses testes estão acontecendo agora, certo? Sim, estamos voando. Garoa, vento, cansamos de esperar. Não é uma filmagem profissional. É só o pessoal que está lá hoje gravando com o celular para mostrar como está sendo. Sim, quem mora em Moscou e na região sabe como está o tempo. Venta, granizo, chove forte. O tempo não estava próprio para voar, segundo os experientes. Mesmo assim fomos. Fedia, conta em poucas palavras sobre o sistema de controle. É um desenvolvimento sério que poucas empresas têm. Aqui foi feito do zero. O sistema foi escrito por nós. Olha, todo fabricante de qualquer equipamento que tem um cérebro tem um sistema de controle. Na maioria das vezes, o próprio fabricante desenvolve isso, porque ele é quem coloca os órgãos, ou seja, os dispositivos de atuação, mecanismos, controladores. Ele equipa tudo isso, e só ele entende a lógica de controle do seu próprio aparelho. Quando o projeto é grande, o financiamento é enorme, as possibilidades são um pouco maiores. Existe a possibilidade de criar uma equipe de especialistas separados, que vão descrever toda a lógica, repassar para alguém terceirizado, e alguém mais profissional na terceirização, digamos assim, vai fazer esse trabalho. Isso leva um pouco mais de tempo, é muito mais caro, mas também é feito dessa forma. Enfim, nós seguimos pelo caminho mais curto. Simplesmente pegamos especialistas que entendem do que fazem e criamos tudo nós mesmos, porque ninguém além de nós vai entender a lógica de controle do nosso aparelho. Me diz, quando é que planejamos anunciar que, pronto, os testes específicos desse aparelho estão finalmente concluídos e que conseguimos exatamente o que realmente queríamos? Olha, na nossa equipe é assim. A gente foi contratando pessoas de forma gradual, conforme a real necessidade que surgia. Quando surge uma necessidade, uma tarefa específica, aí contratam um especialista, um executor e por aí vai. E agora surgiu a necessidade de um especialista qualificado, de engenheiros pilotos de teste. Resumindo, precisamos de um complexo de testes de voo abrangente. Porque está ficando um pouco complicado para a gente ficar indo do escritório para o aeródromo e voltando, já que precisamos acertar o tempo com o clima e também avançar com os outros aparelhos. E por aí vai. Enfim, respondendo à sua pergunta, os testes desse aparelhinho não vão acabar tão cedo. É preciso voar, acumular horas de voo, experiência. Podemos afirmar com confiança que ele voa, funciona, mas ele precisa voar. Ele precisa voar. O computador precisa funcionar em voo. Os especialistas em sistemas precisam limpar o sistema, modernizar. Os especialistas em dinâmica precisam ajustar a dinâmica. O aparelho tem que estar no ar. E é justamente para isso que são necessários especialistas adicionais, que basicamente vão acumular muitas e valiosas horas de voo, testar minuciosamente os aparelhos, monitorar sua permanência no hangar e manter seu estado de prontidão operacional. A gente diz que agora temos o primeiro aparelho voador, mas ele não é o primeiro, porque é muito estratosférico. Houve um lançamento bem-sucedido. Mas se for um aparelho dirigível, aí sim, é o primeiro. O primeiro dirigível, sim, mas vamos falar um pouco também sobre a estratosfera.
Ou seja, conseguimos realizar um lançamento bem-sucedido. O que obtivemos no final das contas e para onde esse trabalho está caminhando agora, de modo geral? Sim, a estratosfera ainda é o mesmo domínio de Arquimedes. A força de sustentação é criada pelo mesmo gás de elevação, só que os aparelhos sobem um pouco mais alto. É um nicho muito interessante do ponto de vista comercial para grandes corporações e governos. O sensoriamento remoto da Terra com sondas estratosféricas pode ser realizado com uma qualidade dezenas de vezes superior à dos satélites. Existe a questão resolução à quantidade de pixels por metro quadrado. E é óbvio que com sondas estratosféricas a quantidade de pixels será muito maior. E agora a tecnologia de satélites meio que chegou ao seu limite, então todo mundo está de olho na estratosfera. Existem empresas no mundo que lançam balões meteorológicos, mas isso é um pouco diferente. Durante a Guerra Fria, muitos militares lançaram sondas estratosféricas de longa duração, basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Depois, esses programas foram encerrados. Recentemente, o Google Loan retomou esse tipo de programa, planejando criar sondas estratosféricas para fornecer comunicação em regiões onde, por exemplo, não há internet. Isso inclui a África Equatorial, a América Latina e assim por diante. No geral, tudo estava indo bastante bem para eles, mas por uma série de razões que não tinham a ver com a tecnologia, era mais uma questão de gestão e outros fatores. O programa acabou sendo encerrado. E o curioso é que nossos especialistas da aeronova participaram ativamente desse programa. Vadim Zubkevich trabalhou diretamente nesse programa, no Google Loan. E agora todo mundo está voltando para a estratosfera, reconhecendo que esses aparelhos são necessários. A única coisa que falta é investir no processo de evolução desse aparelho. Assim como eles pararam de evoluir nos anos 70, ou como o Google deu um pequeno passo adiante, é claro que é preciso investir na evolução da tecnologia. A tecnologia, de modo geral, precisa ser controlável, ou seja, trata-se de um dirigível estratosférico. O que lançamos era uma sonda não controlada. Entrávamos na corrente estratosférica e fazíamos curvas no vórtice polar. Queríamos contornar o polo, mas não conseguimos chegar até lá porque o vórtice se deslocou. Esse método de voo é aceitável. Por exemplo, para comunicação, mas para monitoramento, é claro, seria melhor que o aparelho conseguisse pairar. Para isso, é preciso controlá-lo de forma precisa tanto em altura quanto equipá-lo com propulsores adequados. E é justamente nessa direção que estamos avançando ativamente com grande empenho. Com a renomada Baumanca, assinamos um amplo e significativo acordo de amor e amizade nessa importante área. Enfim, sobre o trabalho conjunto. Quando começamos tudo isso, desde o início, já estávamos trabalhando com o pessoal da Baumanca, com o Arkady de Tosqui. Só que naquela época eles ainda não tinham um centro de engenharia dentro da Baumanca. Era, na verdade, um grupo de estudantes reunidos por interesse. E foi graças ao nosso trabalho conjunto que agora isso se tornou um centro de engenharia dentro do Instituto. Temos acordos abrangentes com eles. Enfim, existe um plano geral de trabalho para a evolução dessa tecnologia. Já temos até uma ideia aproximada de onde ela será usada comercialmente, especificamente aquela para a qual os planos atuais foram feitos. Vamos aumentar os volumes, aumentar a capacidade de carga, adicionar mais controle, equipar com várias soluções sofisticadas, com diferentes tipos de lastros, sejam eles discretos, permanentes ou descartáveis, válvulas e muito mais, enfim. É preciso equipar o aparelho até o ponto em que ele consiga permanecer no ar por meses, de forma estável e, além disso, dentro das áreas determinadas. Aí sim, isso certamente será um grande avanço na nossa história russa da estratosfera, com toda certeza. E no cenário internacional, isso será um precedente significativo, uma declaração clara de que somos uma empresa séria e de grande relevância no palco mundial, uma empresa científico-tecnológica de peso considerável, plenamente capaz de assumir e realizar desafios de tamanha magnitude e porte. Agora já nem dá para ver o quanto de processos importantes e complexos desenvolvemos e o quanto planejamos cuidadosamente para o futuro.
Não há mais nenhum obstáculo significativo para a plena realização. Neste ano, já veremos avanços significativos nessa direção. No ano que vem, é bem provável que vejamos até os primeiros dirigíveis estratosféricos de teste, pequenos, mas ainda assim estratosféricos. Porque até mesmo uma sonda equipada com motores, capaz de se mover contra o vento estratosférico e com sua própria direção, isso significa que é controlável. E é exatamente isso que significa a palavra dirigível, controlável. Que legal! Isso é algo que já podemos mostrar, e não foi só nisso que se trabalhou. Ou seja, isso é só uma pequena parte do iceberg que está visível, mas na verdade já estão sendo feitos trabalhos em todos os outros aparelhos também. Tanto no Nova 2, quanto no Nova 35, e em todos eles. Você pode falar mais sobre isso também? O que está sendo feito? Quando poderemos ver alguma coisa? Algo grande? Algo, sim, um pouco maior. Quando organizarmos a produção das carcaças, é exatamente nisso que planejamos focar na segunda etapa de forma mais detalhada. Sim, um dos grandes e importantes marcos da primeira etapa é que desenvolvemos a próxima carcaça de um pequeno dirigível, um protótipo inicial. Não é a nova 01, a nova 01 é, na verdade, um modelo dinâmico do dirigível Nova 2, enquanto a versão comercial é um pequeno drone. Foi desenvolvida uma carcaça para ele, foi desenvolvida uma carcaça para o dirigível Nova 2 e também foi desenvolvida uma carcaça para o dirigível Nova 8. E para essas carcaças foram formados. Bem, a carcaça desenvolvida não é apenas uma carcaça, nela há muitos elementos diferentes, tanto estruturais quanto de força. Dentro da própria carcaça há vários cintos, balonetes, todos os dispositivos atuadores e assim por diante, que são fixados na carcaça, ou seja, pontos de fixação, muita coisa realmente interessante. O dirigível está sobre a carcaça. Todas essas carcaças foram desenvolvidas. Para sua produção foi selecionado um parque completo de equipamentos. Foram definidos os processos tecnológicos, tudo até as agulhas. Basicamente, formamos toda a lista. Agora começaram as compras, e na segunda etapa, a tarefa é justamente tipar essa produção, colocá-la totalmente em funcionamento e preenchê-la com funcionários. Na verdade, é um número pequeno de pessoas, mas todos já estão definidos. O mais importante é que temos o responsável por essa produção. Isso é uma grande sorte, pois conseguimos trazê-lo já na primeira etapa. Ele e beleza. Vamos lá, vamos fazer isso. A principal tarefa, para que possamos ver algo grande voando, é realmente montarmos a produção da estrutura, porque além de nós, ninguém mais vai fabricar a carcaça do dirigível. Por isso, todos os equipamentos serão comprados e instalados. Sim, por enquanto os tecidos serão importados, mas já estão em andamento negociações para a fabricação do nosso próprio tecido nacional para eles. Os requisitos estão sendo especificados, estão sendo definidos. Enfim, todo esse processo está sendo iniciado. Assim que a produção da estrutura estiver pronta, veremos uma série de pequenos, mas já começaremos a produzir uma série de pequenos drones do tipo dirigível, com um formato semelhante ao Nova 01, mas um pouco diferente. Vocês vão ver. Break time igual 0.5S. E vamos criar a estrutura do dirigível Nova 2. Isso será feito nesta etapa. Ou seja, essa produção da estrutura, sobre a qual você e o Sergei estão falando, provavelmente é a tarefa mais importante para avançarmos. Com certeza. Embora tenhamos traçado o caminho de desenvolvimento da empresa rumo a grandes dirigíveis rígidos, com casco rígido, esse caminho passa pela criação de dirigíveis com estrutura flexível. E não ter a própria produção de estruturas, ao criar dirigíveis com estrutura flexível, é um absurdo, com certeza. Então, sim, a produção é um marco muito importante. E é nessa etapa que precisamos criar tudo completamente. Assim, teremos liberdade total para fabricar essas estruturas de qualquer forma, tamanho ou volume. E também discutimos que há uma ideia, já que agora conseguimos produzir pequenas séries, de até enviar esses aparelhos para países de nossos parceiros, para que eles possam operá-los e demonstrá-los também. Mas, pelo que entendi, isso é necessário para a certificação futura e, em geral, para o desenvolvimento internacional da aeronova. Ou seja, estamos colocando isso como um objetivo para nós agora, certo? Sim,
Foi o Sergei Semenov quem teve essa ideia, essa tarefa, de que precisamos enviar para todos os representantes nacionais um aparelho pequeno como este. Porque falar sobre dirigíveis é uma coisa, mas ver e estar presente durante o voo deles é algo completamente diferente. E sim, no contexto do desenvolvimento internacional do negócio, buscar um cliente para o dirigível tendo um dirigível é como se fica um pouco mais fácil. Sim, você se sente mais confiante, tanto você quanto o potencial comprador. Sim, aqui eu gostaria de destacar que alguns olham e dizem: legal, agora vocês têm dirigíveis voando aí na Rússia. Mas e para nós? O que isso significa? E aqui eu gostaria de enfatizar que a aeronova, claro, está de certa forma concentrada na Rússia agora, porque é aqui que estão as principais mentes. A equipe está aqui, mas o negócio será em todos os países, será internacional. Já existe uma compreensão de como isso pode ser. Inclusive, hoje o Sergei falou sobre a criação de uma estrutura de holding. Tudo isso vai permitir trabalhar em diferentes países, cumprir a legislação local e, inclusive, resolver essas questões relacionadas à certificação, como alguns perguntam, e vão permitir voar. Sim, para que seja permitido voar, é preciso passar por um determinado procedimento se tudo será autorizado. Esse é o primeiro passo nessa direção. Sim, há muito trabalho, muitos planos grandiosos, só falta fazer acontecer. Por isso, com base em nossas representações nacionais, vamos organizar grupos de trabalho. Esses grupos, dentro de cada país, como o Pavel disse, vão esclarecer, ajustar e desenvolver todos esses procedimentos do ponto de vista organizacional. Vamos testar tudo isso em aparelhos pequenos, com certeza. E naquela primeira etapa, nós também compramos equipamentos. Isso faz parte da produção dos invólucros. Não, na primeira etapa nós compramos máquinas ferramenta para corte de metal. Compramos um torno-fresadora, uma máquina de 5 eixos e uma máquina de erosão. No geral, foi um excelente investimento em meios de produção. Além disso, isso nos dá liberdade para fabricar rapidamente pequenas peças, suportes, buchas e outras coisas do tipo. E sim, tentar construir dirigíveis sem um parque de máquinas é basicamente ser cliente de alguém que já faz esses mesmos dirigíveis. Aliás, o Sergi me escreveu, o Semenov, dizendo que 51 pessoas trabalham aqui. Fala sobre isso. 51 pessoas já é uma equipe grande. Fedia? Sim, a equipe é grande, mas ainda nem chegamos a um sexto do tamanho da equipe que existe na Rússia, que lançava o AU-12, o AU-30. Sim, por enquanto ainda seguimos a estratégia conforme a necessidade atual, mas se realmente decidirmos criar um setor completamente do zero, então serão, de fato, milhares de pessoas trabalhando. Ou seja, estamos apenas no comecinho, como um pequeno e modesto riacho. Para que possamos pensar em termos de um setor específico, já iniciamos imediatamente o processo de formação de uma associação. Uma associação é uma entidade jurídica formal e reconhecida que possui certos direitos e funções importantes e bem definidas em grandes arenas. Por exemplo, ao lidar com estados soberanos, com o governo federal e com outras instituições relevantes, etc. Uma pessoa jurídica separada não é considerada um jogador, mas a associação é criar uma associação na área de tecnologia de balonismo, de seus fabricantes. É agora a nossa missão sagrada e obrigação. Esperamos realizar isso nesta etapa, com certeza. Assim, nos tornaremos ainda mais oficiais e sérios. Agora, conta sobre o terreno que Sergei mencionou sobre quando você foi com Oleg vir o local. Para que a empresa precisa disso? Quais objetivos estão planejados para serem realizados lá? Para construir o dirigível, é preciso ter um lugar para construí-lo. E para ter esse lugar, ele precisa atender a certos requisitos. E aí temos um ponto de decisão: ou compramos algo pronto, ou alugamos algo pronto, ou projetamos e construímos o nosso próprio. E todas essas opções podem ser combinadas. Há uma série de tarefas, começando pela instalação do corte. Está em nossas instalações, mas para expandir, o espaço não é suficiente.
A instalação da produção de cascos também exige espaço. Para soldar o casco, é possível fazer isso em ambientes com teto baixo, mas para prensar ou inflar o casco com ar, é necessário um pé direito mais alto. Afinal, estamos falando de dirigíveis. Após soldar e prensar o casco, é preciso esvaziá-lo, fazer vácuo e transportá-lo para o local de montagem. A montagem será feita onde seja possível abrir os portões e levar o dirigível ao campo de voo para que ele possa decolar. Portanto, é necessário ter instalações especializadas. E não decidimos nos jogar de cabeça nisso, tipo, vamos comprar um terreno agora ou vamos construir um hangar imediatamente. Existem soluções mais otimizadas. No geral, há muitos prédios, construções e instalações em todo o país. Estamos verificando quais nos servem, quem está disposto a nos receber lá e participar ativamente do trabalho. O trabalho está em andamento. E a Nova 2 foi projetada de forma que possa ser instalada em hangares de aviação padrão, onde ficam os Boeings. Então, sim, para a montagem do dirigível, podemos usar esse espaço e, muito provavelmente, é isso que vai acontecer, porque esse hangar já vai estar localizado em um aeródromo. Não vai ficar dentro da cidade, obviamente. Para a construção de um grande aparelho, rígido, aí já querendo ou não, e claro que queremos, vamos fazer. Vai ser feita a construção desse novo e moderno hangar, e agora estamos escolhendo cuidadosamente os terrenos ideais onde essa importante construção será efetivamente realizada. Estamos selecionando. Bom, como dissemos anteriormente, No início, talvez compremos, talvez aluguemos. Agora sim, havia essas opções. tínhamos boas ideias e opções para adquirir aeródromos prontos, mas, infelizmente, nenhuma delas deu certo. Então não era para ser. Não tem realmente o que fazer quanto a isso. Seguimos em frente. Agora também estamos seguindo por vários caminhos. Procurar algo já pronto, porque algo pronto já seria suficiente para nós nessa primeira etapa, mas ainda assim pensando em um projeto maior. Está sendo feito um grande trabalho. Há muitos parceiros que dizem: sim, eu tenho terras, vamos fazer comigo. Com esses parceiros, iniciamos o processo. Basicamente, enviamos às autoridades competentes as informações sobre a localização do terreno pretendido para a construção e verificamos se, no futuro, será possível destinar ali uma zona de voo, organizar um aeródromo e assim por diante. Por que as autoridades competentes, sem saber exatamente o que está acontecendo ali perto, de repente recebem uma equipe de especialistas dizendo: nós queremos organizar um aeródromo aqui neste local? Eles podem dizer: aqui não é possível fazer isso. Estamos analisando e selecionando. É preciso correr porque o projeto foi planejado para 5 anos e já se passaram 9 meses. Sim, a construção vai levar um período de tempo considerável. Já foi dito que uma das principais tarefas é a produção de cascos, mas também a criação de vários novos aparelhos. Ou seja, pelo que entendi, são aparelhos pequenos, inclusive os atuais que vimos agora, que precisam ser atualizados para a versão comercial. O que mais talvez veremos algo voando alguma coisa voadora no segundo estágio. No segundo estágio veremos apenas o pequeno. A versão comercial deste não pode ser Nova 01. No fim, é um pequeno dirigível não tripulado. Versão comercial. Talvez até uma série. Bem provável. Vamos ver. Tudo dependerá do ritmo de criação e captação de recursos. E quanto ao Panova 2, a gente já tem algum prazo mais claro. Talvez pelo menos para os testes em solo ou alguma coisa física assim? Olha, tudo vai se cristalizando no processo. A primeira, digamos, uma espécie de laboratório voador, não um aparelho comercial finalizado, mas simplesmente uma carcaça. 2 motores do dirigível, 2 transmissões rotativas do dirigível, motores com hélices em anel, sistema de controle, sistema de combustível, toda a parte aérea. Mas sem a gôndola, sem as poltronas de passageiros, aquelas bonitas que estavam desenhadas, e até mesmo sem piloto, ela pode decolar ainda este ano. Sim, mas de novo,
Isso acaba sendo um laboratório voador. Não é um aparelho comercial, mas já estará muito próximo de um aparelho comercial não tripulado, embora ainda esteja longe da versão tripulada para passageiros. Porque a versão tripulada para passageiros é um pouco mais complexa, leva um pouco mais de tempo. É preciso escolher o estofamento certo para os assentos. Para que seja confortável. Na verdade, os requisitos para o transporte aéreo que leva pessoas a bordo são realmente muito rigorosos. E simplesmente montar o aparelho e sair voando é exatamente assim que fazemos. Montamos e voamos, de forma segura e eficiente. É que existem várias dificuldades. Sim, dificuldades de verdade. Por exemplo, é difícil montar, a partir das opções atuais de componentes, o mesmo sistema de fornecimento de energia. Por exemplo, vocês sabem que escolhemos motores que, na verdade, não querem muito vir para o nosso país, porque são fabricados em outros países que não estão muito dispostos a enviá-los para cá. Os geradores, por exemplo, que serão instalados nesse motor, também são assim. Enfim, tudo precisa ser aeronáutico, tudo precisa ser certificado e assim por diante. Mas nos drones tudo é muito mais simples. Fed, você tem mais alguma coisa para destacar? Também falamos sobre a equipe. Não sei o quanto isso ainda é interessante, no sentido de que estão alugando alguns espaços, a equipe está crescendo, ou seja, tudo isso, em princípio. Todo mundo já sabe, mas talvez você tenha algo específico, algo que você destacaria sobre o que a aeronova está se tornando agora? Olha, a aeronave está se tornando cada vez mais envolvida em seus próprios processos internos. No começo, quando alugamos o escritório, ainda existia aquele eco das tendências do trabalho remoto, que era bastante forte na época. Muitos realmente achavam que era perfeitamente possível criar e controlar um dirigível remotamente, e, de fato, havia até mesmo essas ilusões e expectativas otimistas profundamente enraizadas dentro da própria equipe de desenvolvimento. Felizmente, todas essas ilusões foram destruídas pela realidade, uma realidade inspiradora, positiva e motivadora. No escritório, agora, há realmente multidões de pessoas trabalhando ativamente. Novas pessoas estão chegando, chegam engenheiros, executores, justamente aqueles que fazem, projetam peças e mecanismos específicos. Todos precisam de estações de trabalho, mesas, computadores e tudo mais. Além disso, ainda é preciso comprar máquinas e equipamentos. Enfim, sim, está ficando um pouco apertado. Estamos expandindo um pouco. Bem, alugamos mais algumas salas no andar para acomodar todo mundo. Mas não é como se você sentasse aqui e ficasse parado. A nossa equipe é como uma turma migratória. No geral, todos trabalham. Espaços usados. Não há um centímetro parado. A equipe trabalha. Dirigíveis voam, até os pequenos, embora considerados brinquedos do vento. Quanto maior o aparelho, mais estável ele. Estamos trabalhando no desenvolvimento de dirigíveis, especificamente no projeto. Para passar a produção deles na segunda etapa, é necessário formar uma linha de produção de invólucros. As máquinas de corte de metal já estão prontas, algumas peças até já estão sendo parcialmente fabricadas. Então, depois do projeto Novo 2, temos um dirigível que chamamos de Nova 8. É bem provável que o Nova 8 permaneça, mas talvez não permaneça. Talvez ele se torne o Nova 7 ou o Nova 9. Vamos ver, mas já estamos trabalhando ativamente em sua criação. Por que aqueles clientes de quem o Sergei falou estão interessados exatamente nesse tamanho? Há uma demanda específica quanto à capacidade de carga, distâncias e, em geral, as funções que ele deve desempenhar. Eu já falei em algum webinar que anteriormente foi feita uma avaliação especializada pelos nossos aeronautas sobre qual linha de tamanho seria demandada. E o fato de isso coincidir com as exigências dos clientes atuais, reais e ativos, só nos deixou felizes, pois mostra que estamos lidando com verdadeiros especialistas, que estamos na tendência e todos entendem e têm consciência disso.
e começaram os trabalhos da nova 8. Eu só estou tentando, de forma suave, levar ao ponto de que aquela unidade de força, sobre a qual inicialmente não falamos, ela foi criada especificamente para os aparelhos do tamanho Nova 8. Também está sendo trabalhada ativamente. Ela está totalmente projetada. É uma produção de usinagem de metais. Ela foi feita sob medida para isso. Inclusive, já começou a produzir peças, partes e assim por diante. E até o final deste ano, talvez no outono, já veremos tudo isso em metal, como será montado. Se conseguirmos lançar o conjunto este ano, será, claro, uma grande vitória. Todo mundo no setor de aviação entende que não existe avião, helicóptero ou dirigível sem motor. E o que está acontecendo com os motores? Está havendo uma pequena dificuldade com os motores. E tivemos a grande sorte de que uma equipe muito grande, que trabalhou a vida toda com esses sistemas complexos, ficou disponível e estava procurando algo significativo para fazer, ou melhor, um lugar onde pudesse aplicar seu valioso talento e experiência. E essa equipe se encaixou perfeitamente no nosso projeto, e as soluções deles também serviram, e tudo foi integrado. Já no início do projeto, a equipe trabalhava de forma completa, e é muito gratificante também ver como o motor era montado parafuso por parafuso, peça por peça, flange por flange. Tudo já está em modelos 3D. Todos os modelos matemáticos já foram desenvolvidos. Toda a parte de gasodinâmica está pronta. Toda a parte térmica também. Agora está sendo finalizado o trabalho nas cadeias dimensionais e cada peça recebe suas tolerâncias e ajustes. E assim, aos poucos, elas vão sendo encaminhadas para a produção. Isso também é uma parte muito grande do trabalho. Invisível, mas enorme.